Estamos vivendo um momento estranho na história do jornalismo, mas isso não surpreende ninguém. Afinal, toda a estrutura desse tipo de comunicação mudou radicalmente. Os problemas enfrentados mudaram, as estruturas de competição são diferentes. As tecnologias de comunicação se alteram de forma acelerada e a própria ideia do que é verdade ganhou maiores nuances de interpretação. Os dilemas, tanto técnicos quanto éticos, se renovam e os jornalistas de hoje são diferentes dos jornalistas do passado. Mas uma figura parece continuar habitando nosso imaginário: a figura do jornalista engajado e combativo. Paladinos e paladinas que procuram desvelar agendas ocultas. Cidadãos comuns lutando contra forças maiores, grandes corporações, governos e quaisquer algozes que tentem nos enganar. São os jornalistas que costumam sacudir as estruturas e combater essas instituições. Mas essa imagem presente em filmes, séries, livros de história tem uma razão de ser. Aliás, logo de cara, quando Gutenberg inventou a imprensa, o mundo mudou. Inclusive, a instituição mais poderosa da época, a Igreja Católica, foi a primeira a se dar conta de uma característica inata dessa forma de comunicação. A imprensa é disruptiva. E isso vale para qualquer contexto em que ela esteja presente. No caso do Brasil, a ideia de imprensa livre custou um pouco para emplacar. Quando chegou, foi por causa de uma dessas figuras que falamos, um jornalista contra o mundo. E o nome desse sujeito é Cipriano Barata. E essa é a sua história. Durante o período colonial, era proibido imprimir jornais, panfletos e livros no Brasil. Mesmo em Portugal, a imprensa ainda era totalmente controlada, tanto pelos reis quanto pela Igreja Católica, que censuravam obras, fechavam tipografias e apreendiam livros. Tudo isso na tentativa de impedir a circulação de notícias, informações e teorias que questionavam seus poderes, que, vale lembrar, se estendiam por muitas colônias. Entretanto, mesmo com a censura, muitos habitantes da América conheceram ideias revolucionárias por meio de impressos clandestinos. No caso do Brasil, por exemplo, tivemos a Inconfidência Mineira, em 1789, a Sedição Baiana, em 1798, e a Conspiração dos Suassunas, em 1801. Foram movimentos que começaram com a leitura de livros e jornais proibidos. A ideia desses movimentos revelou uma verdadeira rede de contrabando de ideias revolucionárias que ligava diversos países do mundo. E foi na Sedição Baiana de 1798 que começou a história da rebeldia de Cipriano Barata. Ele foi um dos fundadores da imprensa livre no Brasil, um dos principais líderes políticos no processo de independência do país e um dos rebeldes que mais incomodaram o reinado de Dom Pedro I. Mas vamos por partes. Cipriano José Barata de Almeida nasceu nas proximidades de Salvador, no dia 26 de setembro de 1762. Naquela época, Salvador era a segunda maior cidade do Império Português, perdendo em tamanho apenas para a capital da metrópole, que era Lisboa. Cipriano pertencia a uma família de pequenos proprietários de terra e de pessoas escravizadas. Ele não chegava a ser um senhor de engenho, mas tinha posses suficientes para fazer parte dos círculos da elite escravista baiana. Seu pai, Raimundo Nunes Barata, era um militar português, tenente das tropas regulares em Salvador. Cipriano cursou filosofia, matemática e medicina na Universidade de Coimbra, em Portugal. Não existiam cursos superiores no Brasil, e é por este motivo que a Universidade de Coimbra foi a mais importante na formação da elite letrada brasileira. Mesma elite que, no futuro, comandou a criação do Brasil como um Estado nacional independente. Lá estudavam os jovens que viriam se tornar ministros, conselheiros, senadores, deputados, juízes e outras autoridades que comandaram o Estado brasileiro durante o período imperial. Mas não é porque estudaram na mesma faculdade que todos eles ficaram do mesmo lado nos conflitos políticos que aconteceram no Brasil. Por exemplo, Cipriano estudou em Coimbra na mesma época que José Bonifácio de Andrade e Silva. Ele que se tornou ministro e principal aliado de Dom Pedro I na proclamação da independência. Ao contrário de José Bonifácio, que se interessava pelo liberalismo conservador, Cipriano Barata se interessou desde cedo pelas ideias revolucionárias e iluministas e pelo liberalismo radical. Sua relação com essas ideias começou cedo. Ele estava estudando na Europa quando eclodiu a Revolução Francesa, em 1789. Cipriano, já de início, abraçou essas ideias, o que ficou claro quando retornou à Bahia no ano seguinte. Na Sedição Baiana de 1798, ele foi
preso e interrogado como suspeito de envolvimento com os rebeldes. As principais acusações contra ele diziam respeito aos seus questionamentos sobre o poder da Igreja Católica na época. Nas buscas que a Justiça Real fez em sua casa, foram encontrados alguns livros, um terço dos quais eram de origem francesa e incluíam autores iluministas que questionavam justamente o poder dos reis e da Igreja. Além disso, ele também tinha um livro de história da independência dos Estados Unidos, que era uma grande inspiração para quem pretendia proclamar a independência e se separar da Europa. Cipriano Barata acreditava no poder da opinião pública. Ele acreditava que as pessoas deveriam ser livres para criticar qualquer governo ou autoridade e que a liberdade era a única garantia de que o regime melhoraria ao longo do tempo. Ou seja, ele era um revolucionário liberal, alguém que acreditava que a soberania devia residir no povo e que ela deveria ser exercida por meio de eleição de representantes e da elaboração de uma Constituição. Alguém que acreditava que o Estado não deveria ter acesso a certos tipos de poder, como o de prender cidadãos sem julgamento, recrutar homens à força, cobrar impostos abusivos, atuar de forma violenta ou usar torturas e castigos cruéis como punição. E é claro que jamais poderia restringir a liberdade de discurso e de pensamento. Essas ideias atacavam diretamente o regime português da época, e não é à toa que Cipriano Barata arrumou problemas com a justiça desde jovem. Em 1800, ele foi libertado da prisão pela participação na sedição baiana, e em 1803 ele participou da fundação da primeira loja maçônica da Bahia, chamada Virtude e Razão. Nessa época, a maçonaria era uma forma de organização que se mantinha secreta e clandestina, porque as leis diziam que era crime se reunir para debater ideias políticas. Em 1806, as autoridades baianas descobriram que a maçonaria estava atuante e mandaram fechar suas lojas. Mas a leitura de impressos proibidos continuou. A imprensa chegou ao Brasil em 1808, muito depois do que na maioria dos países da América. A imprensa régia foi fundada quando Dom João VI chegou ao Rio de Janeiro. Era a imprensa oficial do governo português, que passou a imprimir livros, decretos e o primeiro jornal do país, a Gazeta do Rio de Janeiro. O segundo jornal foi lançado em Salvador em 1811. Chamava-se A Idade d'Ouro do Brasil, que também era oficial, criado pelo governador português da Bahia. Entre 1813 e 1814, foi publicado no Rio de Janeiro O Patriota, que foi o primeiro periódico independente que era bancado pelos próprios assinantes. Essa publicação dissertava sobre assuntos literários, científicos, políticos e mercantis. Entretanto, todos esses jornais estavam sob o crivo da censura do rei e da igreja. Só estavam livres deste controle os jornais que vinham de outros países. O mais importante deles foi o Correio Brasiliense, que era escrito e impresso em Londres, mas em língua portuguesa. Tudo isso com o objetivo de entrar clandestinamente no Brasil. Seu redator, Hipólito José da Costa, é considerado, junto com Cipriano, um dos pais da liberdade de imprensa no Brasil. Ele que manteve o jornal independente desde 1808, antes de qualquer outro jornalista brasileiro fazer algo meramente próximo disso. No Brasil, a imprensa livre chegou a ser decretada no breve período de vitória da Revolução Pernambucana de 1817. Cipriano Barata conspirou diretamente para que a Bahia fizesse parte da república que foi proclamada em Pernambuco no dia 4 de maio de 1817. Quando a Revolução foi derrotada, alguns líderes rebeldes do Recife foram levados para cumprir pena em Salvador. Cipriano passou a visitá-los na cadeia com frequência. Em 1820, a imprensa se tornou livre em todo o país, uma consequência da Revolução Constitucionalista do Porto. De uma hora para outra, começaram a ter vários jornais brasileiros, cada um defendendo as mais variadas ideias e atacando-se entre si. Inclusive, até parecia bastante com as redes sociais de hoje em dia, até porque muitas das discussões ocorriam no anonimato, protagonizados por autores que usavam heterônimos e pseudônimos. Muitas vezes, o que começava com um debate político terminava com uma imensa troca de insultos, baixarias e ataques pessoais. Vocês sabem do que eu estou falando. Um dos anônimos mais agressivos, descobridos posteriormente, era o próprio príncipe Dom Pedro, que defendia seu governo usando pseudônimos. Um conceito que foi reciclado de forma perigosa nos últimos anos. Quando a Revolução do Porto aconteceu, Cipriano Barata já era um líder político influente, isso por sua atuação na Revolução Pernambucana e na maçonaria. Ele foi eleito deputado pela Bahia para as Cortes de Lisboa, e lá tornou-se um dos líderes mais influentes entre os parlamentares do Brasil. Nas Cortes, ele defendeu que cada província era soberana
para decidir o seu próprio destino. Ele dizia, por exemplo, que a Bahia, o Pernambuco e o Pará deveriam decidir livremente se fariam parte do Império Português, do Brasil ou se seguiriam seu próprio rumo. Defendeu também que todo o aparato repressivo de Portugal fosse desmantelado no Brasil, incluindo o fechamento de prisões e fortalezas, além da destruição de instrumentos de tortura. O clima estava tão acirrado nas cortes que Cipriano Barata chegou a sair na mão com outro deputado, o baiano Luiz Paulino. A discussão era sobre o envio de tropas para a Bahia. Cipriano era totalmente contrário à tentativa de Portugal de submeter os baianos pelas armas. Depois da briga, os dois deputados foram ameaçados de banimento pelas cortes e Cipriano fugiu clandestinamente de Portugal para a Inglaterra. Lá, ele e outros deputados do Brasil publicaram um manifesto alegando que não tinham mais condições de defenderem as suas ideias, já que vinham sendo constantemente agredidos e ameaçados pelos portugueses. Enquanto essas brigas aconteciam na Europa, a independência foi proclamada por Dom Pedro no Brasil. Cipriano Barata tentou voltar à Bahia, mas teve grandes dificuldades porque a província estava vivendo uma guerra da independência. Então foi para Recife e estreou como jornalista na Gazeta de Pernambuco em 1823. E também acabou lançando seu próprio jornal no mesmo ano, a Sentinela da Liberdade. Sua publicação aconteceu entre 1823 e 1832, às vezes legalmente e às vezes clandestinamente. O jornal passou por muitas interrupções, mudou de nome e de cidade, mas marcou toda uma época da história política do Brasil. O Sentinela tornou-se, eventualmente, a maior referência de pensamento liberal revolucionário no país. Conhecido nacionalmente, Cipriano Barata foi eleito deputado para a Assembleia Constituinte, com a maior votação em todo o Brasil. Mas, mesmo com essa vitória arrasadora, ele se recusou a exercer o mandato por considerar que a Assembleia estava ameaçada por Dom Pedro I. E no final das contas ele estava certo, pois a Assembleia acabou fechada por Dom Pedro sob ameaça de canhões. E Cipriano, mais uma vez, foi preso por suas ideias políticas. Quando aconteceu a Confederação do Equador, em 1824, ele estava preso e, mesmo assim, conseguiu fazer com que seus escritos da cadeia fossem impressos em outro jornal clandestino. Dom Pedro tentou impedi-lo, transferindo o preso para uma fortaleza no Rio de Janeiro, mas mesmo assim não conseguiu pará-lo. O jornal mudava de nome a cada transferência de cadeia, fazendo referência ao local onde o redator estava. Por exemplo, em Recife, chamava Sentinela da Liberdade, na Guarita de Pernambuco. Nessa época, ele já era considerado um herói da independência. Chegou a ser indicado para receber a Medalha da Ordem do Cruzeiro, primeira condecoração criada no Brasil independente. Mas, seguindo sua tradição como dissidente, ele recusou o prêmio e depois acusou o governo de usar essas honrarias para formar um império aristocrático. Segundo ele, os ministros querem fazer o novo império continuação do governo velho. A trajetória de Cipriano atravessou muitos dos conflitos políticos que o Brasil viveu, desde 1798 até 1836, quando ele abandonou o jornalismo e a política aos 73 anos de idade. Sua atuação foi leal aos princípios iluministas e liberais da época, que incluíam a defesa dos direitos dos condenados à prisão, o direito a um julgamento justo e o direito à liberdade de expressão, valores que os liberais de verdade tendem a preservar. Cipriano também atende ao arquétipo do jornalista paladino, incorruptível e compromissado com o valor da imprensa. Ele morreu no dia 7 de julho de 1838, no Rio Grande do Norte, dando aula de língua francesa. Entretanto, suas ideias continuaram inspirando os rebeldes que enfrentaram o Império durante as décadas seguintes. E quem sabe ainda inspire alguns rebeldes hoje em dia. E bom, é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado deste conteúdo. Se você gostou, deixa um like, compartilha, manda para as pessoas. E se você gosta do canal, se você gosta do conteúdo que eu faço aqui, considere se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E acima de tudo, muito obrigado por nos assistir. Um gigantesco abraço e tchau, tchau.